Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. É um crime tão bárbaro que não tem como me surpreender. Eles foram mortos de uma forma que não tinha condição nenhuma de se defender. Chamava a atenção o nível de crueldade, né? Golpes de faca, todo ensanguentado e morto esse lobo. Foi uma das cenas mais complicadas, assim, o local mais complicado, mas uma das cenas mais violentas. Esse crime aconteceu no dia 23 de agosto de 2011 e rapidamente tomou os noticiários da época. Não por menos. A história tinha mesmo tudo para ganhar as manchetes dos editoriais policiais. Envolvia moda, comunidade gay, morte de forma violenta, letras escritas com sangue numa das paredes do local e um endereço cobiçado, Rua Oscar Freire. Rua famosa pelo ambiente descolado no coração dos Jardins, em São Paulo. O endereço é tão célebre que o caso ficou mais conhecido pelo seu CEP que pelas suas vítimas, e até mesmo pelo seu criminoso. Uma pena. Sempre acho que as vítimas merecem mais destaque que qualquer outro elemento, seja o local ou o próprio criminoso. Bom, mas essa é uma outra conversa. Eu lembro bem quando o caso Oscar Freire aconteceu. Até por eu ser gay e na época também frequentar os lugares onde Murilo Rezende e Eugênio Bozola, as vítimas deste crime bárbaro, também iam, lembro com clareza do choque que foi em toda a comunidade LGBTQIA+. Não que crimes homofóbicos não existissem mais, longe disso. Mas fazia muito tempo que não ouvíamos falar de assassinatos de gays dentro do que é comumente chamado de classe média. Ainda mais de forma tão cruel. Para os mais velhos, como eu, foi impossível não fazer a conexão com um outro assassinato que impactou fortemente o ambiente gay, o de Aparício Basílio, em 1992, que morreu com mais de 90 tesouradas após sair de uma boate bem famosa no começo dos anos 90. O caso Aparício vai estar no podcast na segunda temporada. Vamos falar aqui das vítimas deste caso. Murilo tinha 21 anos, era lindo, modelo que começava a despontar na moda brasileira e internacional. Por tudo que pesquisei, ele não era gay. Eugênio tinha 52 anos, gay assumido, era analista de sistema e dono do apartamento onde tudo aconteceu. Eugênio havia conhecido Murilo meses antes e aberto seu apartamento para que o jovem ficasse ali quando viesse a São Paulo para seus trabalhos e economizar na estadia. Pelo que descobri, Eugênio é o que podemos classificar como gente boa. Eu não li um comentário ruim sobre a sua personalidade. Eugênio era uma pessoa tão amigável que não percebeu que abriu a porta da sua casa para aquele que viria a ser seu pior demônio, Lucas Sintra Zanetti Rossetti. Com apenas 21 anos, Lucas conseguiu construir um cenário de terror até para a perita Simone Picarelli, que aparece logo no começo do episódio contando que o crime de Oscar Freire foi uma das cenas mais violentas que ela já presenciou. Homofobia, inveja, prazer em uma vida fácil. Esses foram os elementos que os delegados Maurício Guimarães Soares e Mauro Dias e também o promotor Rogério Galo conseguiram juntar para desenhar a motivação que colocaria Lucas como o autor e executor das mortes de Eugênio e Murilo. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor do Investigação Criminal. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Media Land. Essa é a perita Simone Picarelli. Dia 23 de agosto, foi em 2011, e quando foi por volta de 2 da tarde, mais ou menos, chegou uma requisição, perícia para nós, vindas do DHPP, na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, para atender um caso de duplo homicídio, que era na rua Oscar Freire. Eu estava almoçando com demais. Esse é o Dr. Mauro Dias, um dos delegados do caso. Homicídio. Aí ligaram para mim, dizendo que tinha um duplo homicídio, em aspas, dentro de na Oscar Freire, uma área nobre, e que a equipe do GEACRIM, que é a equipe que atende o local de homicídio pelo departamento, estava se dirigindo ao local.
Aí eu liguei para meus policiais que também estavam almoçando, falei, marcamos rapidinho, paramos de almoçar e nos deslocamos até o local. A polícia militar foi avisada pelo porteiro do prédio. Na verdade, Esse é o delegado principal do caso, Dr. Maurício Soares. Tinha a chave, chegou lá e se deparou com os corpos. E acionou, desesperada, o porteiro que acionou a polícia militar. O Eugênio, que era o dono do apartamento, morava com o Murilo já há alguns meses. O que chama a atenção e que de fato acaba tendo um componente até de interesse e consequentemente uma atração midiática, até por se tratar da Rua Oscar Freire, né, endereço acho que mais badalado de São Paulo hoje em dia, foge daquele tipo de homicídio de periferia, de boteco. Então isso já tem um componente que sempre vai chamar a atenção. É um crime tão bárbaro que não tem como nos surpreender. O crime foi num nível de crueldade realmente assustador. Cheguei bem antes da perícia, me deparei, entrei no apartamento, graças a Deus estava muito bem preservado, ninguém invadiu, a família preservou, os militares preservaram o local, adentrei lá, dei uma olhada superficial, vi que realmente existiam 2 cadáveres, mas de cara já percebi que algumas coisas já haviam sido subtraídas do imóvel. Então eu já falei, a história aqui já não é tão direcionada para homicídio, mas vamos tentar chegar num consenso. Esperei a perícia chegar. Quando a perícia chegou, nós entramos todos ao apartamento. Tanto a equipe que atende o local, eu e meus policiais e a perícia. Então nós entramos, nos deparamos com uma cena de crime bastante pesada. Havia sangue por todos os cômodos do apartamento e 2 cadáveres. Tinha no chão da cozinha o cadáver do Eugênio, né? Seguindo para frente da sala, havia o banheiro e os quartos. Num dos quartos, o cadáver do Murilo. Então, nós observamos toda a cena e começamos então a examinar cômodo por cômodo tudo o que pudesse tentar nos levar até a autoria do crime. Chamava a atenção o nível de crueldade, né? Golpes de faca, todo ensanguentado o imóvel todo, sinais de que as vítimas tentaram, dentro da sua possibilidade, reagir, né, àquela agressão. Haviam roupas queimadas no chão e roupas lavadas, e também elas estavam meio que queimadas dentro da máquina de lavar roupas, né? Então a gente já deduziu, tem alguma coisa errada. Ele tentou se livrar das roupas que ele cometeu o delito, que obviamente estava muito impregnada de sangue, porque jorra sangue no cometimento de um crime dessa natureza. Deve ter gerado um odor dentro do prédio. Realmente a gente confirmou isso posteriormente com os vizinhos, na entrevista com os vizinhos e nas oitivas dos vizinhos, que eles sentiram realmente cheiro de queimado. E dentro dessa máquina, quando eu fui verificar essas roupas, eu localizei uma faca, foi chamada a perícia. Uma das facas foi localizada no quarto onde o Murilo se encontrava, e a outra faca foi encontrada na lavanderia, área anexa à cozinha onde o corpo do Eugênio se encontrava. Então são 2 locais diversos de encontro de armas de crime. A detecção, se houve ou não invasão de alguém de fora, muito importante. Ali ficou bem claro que quem cometeu o crime estava dentro do apartamento por vontade do morador. Então isso já te dá um norte para você começar a investigação. É alguém conhecido, alguém próximo, não foi um ladrão que pulou o muro. O principal deles, o prédio é um prédio antigo, muito bom, porém de muito difícil acesso de quem não fosse autorizado a entrar. Nós temos uma garantia do porteiro dos vizinhos que não houve nenhum tipo de invasão. Quer dizer, então essa pessoa é conhecida. Não tinha sinais de arrombamento da porta. Então isso também já denotou que você estava diante de algum autor, um mínimo de proximidade das vítimas. A cena deixada por Lucas dentro do apartamento assusta até quem já viu inúmeros locais de crime. Lucas mata Murilo sem que ele tenha tempo de reagir, até porque, provavelmente, Lucas tenha dopado o modelo sem ele perceber.
Com diversas facadas, o assassino consegue dar fim à vida do modelo rapidamente. Como Eugênio chega da academia e encontra com Lucas já com a faca na mão, os dois acabam entrando provavelmente em uma luta corporal. Lucas bate com algo na testa de Eugênio, que acaba sendo derrubado ao chão. Lucas, então, desfere vários golpes no analista de sistema. E como o sangue da vítima acaba se tornando uma espécie de lubrificante, a faca escorrega pela mão de Lucas, cortando parte da palma de sua mão, contribuindo para a cena de sangue ser ainda maior. Lucas anda pelo apartamento, deixando cair sangue em diversos lugares. Tentando estancar o corte, ele deixa ainda mais rastros de sangue e mais bagunça pelo caminho. Depois, ele coloca fogo nas roupas do crime, joga a faca e outras roupas na máquina de lavar roupa, pega um chumaço de algodão e escreve na parede, com sangue, as letras CV, que queria dizer Comando Vermelho. Ao contemplar toda a sua maldade marcada em todo o apartamento, Lucas pega todos os pertences roubados, a chave do carro, faz uma única viagem para a garagem, entra no carro de Eugênio e foge, com a certeza que jamais seria encontrado. Era o aniversário dele, razão pela qual eles têm ido na pizzaria. Então, para mim, já facilitou muito. Aí eu confirmei realmente que o aniversário dele era naquele dia, era o Lucas, e que ele era natural de Igarapava. Então, faltava quê? Localizá-lo. Em primeiro lugar, o que nós percebemos é que houve muita luta lá dentro, né? Pela quantidade de sangue que tinha, pelos objetos quebrados, os móveis desarrumados, né? Então a primeira impressão era essa, houve muita luta. Agora, numa segunda etapa, a gente começa a ver se está faltando objeto na casa, o que aconteceu. Então nós notamos que faltava a CPU do computador, não estava, tinha sido levado, o telefone tinha sido levado, não encontramos em lugar nenhum. Nós encontramos nas paredes da sala, nós encontramos nas portas letras desenhadas, né? A maioria das letras e inscrições que a gente chama eram C e V, né? Era a maioria das inscrições. Feitos com alguma substância que era avermelhada. Essa substância avermelhada muito provavelmente era sangue, porque foi encontrado no chão do apartamento vários chumaços de algodão, aqueles algodões que vendem embalagem na forma de bolas, tá? Embebidos em sangue. E eles eram assim, a forma que eles estavam era condizente com você mergulhar em sangue e escrever nas paredes e nas portas. Para tirar o foco da investigação, picha as paredes do apartamento, Comando Vermelho, com a intenção de desviar esse foco da investigação para qualquer ladrão anônimo aí. E desviar a atenção de alguém que queira matar a pessoa, que tenha motivos ou acha que tem motivos para matar a pessoa. Nós encontramos também na cena do crime medicamento antidepressivo, calmante. Aí que eu detectei. Falei, pô, esse rapaz devia estar entorpecido, porque o Murilo era muito forte, a compreensão física dele era muito forte. Ele daria muito trabalho mesmo pro Lucas, que era lutador de artes marciais. Existem mensagens que o Murilo passou para a namorada dele atual e para uma antiga, dizendo que eles não estavam se sentindo bem, estava entorpecido, estava sonolento. Um pouco antes de ser assassinado, Murilo escreve a última mensagem para a namorada. Eu vou ler aqui para você para saber qual é. Ele diz: Jack, não estou me sentindo muito bem. Estou com um pouco de falta de coordenação, estou esquisito. Não estou entendendo. Um pouco de visão distorcida. Tudo muito estranho. Mas relaxa aí, tá? Beijos. Estava entorpecido, estava sonolento. E foi ter encontrado medicamentos na casa, bem como medicamentos encontrados em cima do corpo do Eugênio. Eles foram mortos de uma forma Esse que não tinha é o Dr. Rogério de Zagallo, se defender. promotor do caso. Aliás, a cena que se vê no processo do crime, do local do crime, do apartamento, é uma cena brutal. Nós temos vários compartimentos daquele imóvel manchados de sangue, os corpos completamente retalhados, inúmeros golpes de faca. O que nos leva a concluir no sentido de que não houve possibilidade nenhuma daquelas vítimas se defenderem. Comecei a examinar pelo cadáver do Murilo, né? Ele estava em decúbito ventral no chão, ou seja, com a barriga para baixo, e ele tinha um saco de lixo na cabeça.
E o que dava para observar por toda a cena, que houve luta no quarto, tinha sangue por todos os lugares, em cima da cama, em forma de escorrimentos pelos guarda-roupa. Que a pessoa, o autor do crime, ele colocou aquele saco de lixo na cabeça, segurou por trás e efetuou os golpes, né? Que foram de faca. Então, a vítima apresentava vários ferimentos do lado esquerdo, do abdômen e no pescoço. A própria posição onde ficaram as manchas de sangue, que você tem como averiguar de onde saíram os golpes, etc., né? Isso foi muito preciso nesse aspecto a perícia. A perita fez muita questão de deixar bem claro, né, e esse rigor para nós era muito importante, né, para entender a dinâmica a partir do momento da agressão. Em cima da cama nós achamos a arma do crime. Era uma faca de uso comum em cozinha e envolta numa camiseta que provavelmente foi usada dessa forma para que o autor tivesse mais segurança na hora de segurar a faca, porque o sangue faz com que a mão da pessoa comece a escorregar, né? Então, para ele não se machucar, para ele conseguir ter aquela firmeza de segurar a faca, então ele enrolou naquela camiseta para poder aplicar os golpes com mais firmeza. Então nós nos dirigimos à cozinha para examinar o segundo corpo, né? Encontramos o corpo do Eugênio. Então ele estava deitado na lateral, né? Lateral a gente chama de decúbito lateral, e também apresentava ferimentos produzidos por faca. Você olhava a situação dos golpes e seria que praticamente os golpes eram iguais. O tipo de delito foi cometido de uma forma praticamente que coesa, de uma forma premeditada, mais coesa. A pessoa premeditou aquilo de uma forma e os golpes aplicados, as regiões dos golpes, tudo era de uma forma praticamente similar. Examinando o corpo, nós notamos marcas na cabeça que seriam de luta, a gente chama comumente de galo, né? E ferimentos contusos. Então, provavelmente houve uma luta com o autor e ele foi atingido por algum objeto antes de serem aplicados os golpes de faca. Quando do exame da lavanderia do apartamento, nós encontramos a faca que seria do homicídio do Eugênio, né? A faca se encontrava torta e ela tinha uma lâmina mais estreita, que condizia com aqueles ferimentos encontrados na cabeça dele. E como os golpes de faca haviam sido dados na cabeça, então você tem a caixa craniana, que é uma parte dura, né? Acabou entortando, muito provavelmente acabou entortando a faca nesse momento, né? Então, era mais um indício de que aquela faca que tinha sido usada pro homicídio. Quando a pessoa dá um golpe e esse golpe acerta uma parte dura, um osso, uma região um pouco mais resistente, é possível que aquela faca ela escorregue pelas mãos. E ao escorregar pelas mãos, ela produza lesões que a perícia, ao analisá-las, afirma que são de ataque. Foram feitas num gesto agressivo. Essas facas foram recolhidas, nós encaminhamos para o núcleo de biologia e bioquímica. Tanto as facas como outras peças que nós achamos no local e várias amostras de sangue que nós coletamos por todo o apartamento. Mandamos para o laboratório de biologia e bioquímica para que eles tentassem fazer o levantamento de perfil genético de DNA, né, nessas amostras de sangue e no sangue que estavam nas duas facas, né? Eles conseguiram lá no laboratório levantar pelo menos a presença de 2 perfis genéticos em todas aquelas amostras de sangue e que eram do sexo masculino. O Eugênio é um executivo na área de informática, muito bem sucedido, muito bem relacionado, bem quisto por todos, pela família, pelos amigos. Uma pessoa muito dócil, como todos falam, seria capaz de fazer mal para qualquer ser humano, qualquer ser vivo. Só procurava ajudar as pessoas. Uma pessoa muito boa. O Eugênio era uma pessoa alegre, era uma pessoa realmente
vivia sempre em festas e ele era uma pessoa amiga, todo mundo gostava, todas as pessoas que foram ouvidas deixou claro que ele era uma pessoa muito alegre, uma amiga de todas as demais. Ele era um modelo do Rio de Janeiro, que veio a conhecer o Eugênio lá no Rio e como o serviço de trabalho dele na área dele era muito mais em São Paulo, o Eugênio ofereceu para se hospedar-se, para não pagar aluguel, nada. Ele veio para São Paulo e estava hospedado um pouco tempo na casa do Eugênio. Segundo apurado, o Eugênio tratava o Murilo como se fosse um filho. Eram boas pessoas, eram pessoas que todo mundo gostava, tanto o Murilo como o Eugênio, principalmente o Eugênio. A relação do Eugênio era com o réu e porque ele tinha conhecido o réu por intermédio da internet e acabou conversando e conheceu essa pessoa, dela ouviu que ela tinha desejo de vir aqui para São Paulo, conhecer São Paulo, conhecer aqui a grande cidade, a metrópole. Então ele convidou aquele que iria lhe matar, aquele que iria lhe assassinar, para vir passar um tempo em sua casa. Moleque novo, do interior, meio aventureiro. Sei que não tinha emprego fixo, não tinha vínculo nenhum. Tinha família e tal, mas meio aventureiro. Você tem, a partir da história, o rapaz que, convidado pela vítima, vem da cidade do interior com ele, com a ideia de ficar uma semana ou 10 dias para conhecer a noite de São Paulo. Só que ele se deslumbrou da boa vida, de conhecer as casas de São Paulo, de conhecer lugares que ele sempre sonhou em conhecer. E o padrão dos lugares onde ele passou a frequentar. Em um determinado momento ele achou que não ia mais sair, que ia conseguir ser sustentado pela vítima naquele padrão o resto, sei lá quanto tempo. Na verdade, o Murilo se sentiu incomodado, tanto é que ele notou falta de um perfume, foi questionar a ex-namorada e a namorada se ela sabia onde estava, né? E ele mencionou, tô notando a falta. E isso daí ocorreu depois que o Eugênio colocou esse rapaz novo para morar aqui dentro de casa, que é estranho, ele falava que ele era estranho. Eles já estavam vendo esses problemas do Murilo não estar confortável com a presença do Lucas lá. Principalmente depois que ele começou a sentir falta de alguns pertences, viu que as coisas estavam mexidas e tal, computador, perfume, roupa. E o Eugênio já tinha pedido pro rapaz, acabou, vai pra sua casa e tal, e ele estava reticente em sair. Então já não aconteceu tudo num dia, né? Ele já estava sofrendo uma medida cautelar através do Ministério Público numa ação, pois ele estava tendo, através da Lei Maria da Penha, porque ele já estava ameaçando uma ex-namorada dele lá na cidade. Segundo os e-mails que nós pegamos, o Lucas teria um relacionamento já com o Eugênio iniciado em Garapava. Ele se conheceu, né, o Eugênio no interior, e que ficaram lá conversando, que teve um caso com ele e que disse que ele gostaria muito de conhecer a noite de São Paulo. Mas a ideia dele desde o início era se aproveitar, era encostar em alguém, né, mais recursos que ele para ter uma boa vida aí. A mãe dele sabia que ele vinha para São Paulo, ele não gostava de conversar muito detalhes com a família, ele era mais fechado nesse sentido, né? Mas ela sabia que ele viria para São Paulo, tanto é que no dia do aniversário ela telefonou, tudo isso daí. Ele fez com que o Eugênio acreditasse que era uma boa pessoa e que jamais iria acontecer o que de fato aconteceu. Só que na cabeça dele, ele já estava mal intencionado, talvez não pudesse imaginar que viesse a matar duas pessoas, talvez não fosse isso, mas eu tenho certeza que ele se aproximou do Eugênio, escondendo as reais intenções, que era obter lucro financeiro, obter algum ganho, algum ganho patrimonial em razão dessa aproximação. E a partir daí ele premeditou os dois assassinatos
para conseguir subtrair os bens dessas duas vítimas. Tem mensagens, foram colhidas mensagens em seus celulares dele se comunicando com pessoas dizendo que ele iria subtrair o carro da marca da vítima, do Eugênio, o carro que ele fugiu. Então ele já tinha deixado claro para as pessoas, as mensagens dos seus celulares, do seu celular indica isso, que ele já tinha deixado nítida essa sua vontade de se apoderar daquele carro. O Lucas é muito inteligente, muito articulado, e se você coloca ele tipo numa sinuquinha, ele automaticamente ele já responde saindo-se muito bem das respostas, ele é muito inteligente. Ele se sentia superior a eles. Ele, no fundo, ele não se acha um homossexual. Ou até intimamente ele tem esse problema em assumir essa condição. Então ele tem uma certa raiva dessas vítimas. Só que ele usava como meio de vida até se aproximar para poder ser sustentado, para poder ganhar presentes. Então ele levava uma vida nesse sentido. E ali ele se deslumbrou. E realmente a preocupação em dilapidar o patrimônio das vítimas, em levar tudo que tinha de valor, você consegue ir criando essa convicção de que o objetivo dele era patrimonial. E a gente detectou que, bom, o cara fugiu. Aí fui levantar o horário que o carro saiu. O carro saiu por volta de 2 e pouco da manhã. Saiu correndo. Não era o hábito do Eugênio sair esse horário com o carro, muito menos em certa velocidade. Foi o que aconteceu no caso. Aí verificamos o destino da pessoa e Lucas parou. No dia seguinte, já estava tomando umas certas providências no sentido de contatar já com cartórios de Igarapava, tentar verificar se a família dele conhecia, pedir para a família que estava no local, verifica quem é esse Lucas, se conhece, se não conhece, tudo nesse sentido. Para minha surpresa, minutos depois a gente já detectou que ele estava tomando sentido Igarapava. A gente percebeu que ele tinha pegado o sentido Bandeirantes, Anhanguera, e estava no sentido Igarapava. As praças de pedágio são filmadas. Um dos motivos é esse. Então a gente consegue rastrear dessa forma. Mas também tinha outros detalhes. Ele volta para o interior. Ele volta para a casa dele. Vai buscar apoio na mãe. Depois a família dele postou até um advogado lá para ele e tal. A preocupação dele em, na fuga, levar os objetos de valor e realmente dilapidar o patrimônio das pessoas que já estavam mortas. Diferente se você forjar um patrocínio na rua, num automóvel, num semáforo. Automaticamente já contatei com o pessoal lá da seccional de Franca e de Ribeirão Preto, que é a região onde o carro estava se dirigindo, o qual a Polícia Civil de lá me prestou todo o apoio, eu tive todo o apoio necessário. Eu e meus policiais nos deslocamos para a região de Franca e Igarapava e conseguimos obter a informação que ele tinha um irmão por parte de pai que ficava no Sertãozinho e que provavelmente ele estaria na região. Permanecemos na região diligenciando. Nesse inteirinho eu já havia conseguido obter junto ao Departamento de Inquéritos de Polícia Judiciária, o DIPO, a prisão temporária dele por 30 dias, estava de posse do mandado de prisão e fui para detê-lo para continuar as diligências. Chegamos lá, realmente ele não estava na região, conseguimos localizar o irmão e a madrasta, onde efetivamente detectamos que realmente ele estava muito ferido nas mãos, confirmado isso pela madrasta dele, a qual fez um curativo nele. E ele estava de posse do veículo da vítima. E nós ficamos diligenciando, nós localizamos o carro, que não tinha sido preservado, o carro tinha sido batido. Nós apuramos que ele, quando ele descobriu que a imprensa deu um grande clamor público esse crime por ele cometido, ele procurou se esconder junto à malandragem local de Sertãozinho. E ele foi procurar um indivíduo conhecido por Cula lá. E esse indivíduo foi identificado pelo pessoal de Sertãozinho, o qual também eu indiciei por receptação, que pois para dar guarida ao Lucas, ele pegou com os pertences que o Lucas havia subtraído, como o carro, máquina fotográfica e não sei mais o que o Lucas não soube predeterminar. Aí, localizado o carro, tinha sangue no carro, o sangue era do Lucas, o veículo está destruído, o Cula não foi localizado e através de diligências o pessoal de Sertãozinho localizou numa residência e o deteve. Quando nós retornamos para lá, ele não quis falar nada lá, trouxemos eles para o DHPP e na presença de 2 advogados que o acompanharam da região, ele confessa um crime, dizendo que simplesmente havia matado somente o Eugênio. Ele foi defendido por um grande advogado.
E o advogado construiu essa versão que tinha viabilidade de ser acolhida, quer dizer, tinha viabilidade de ser acolhida, dava a ele uma tábua de salvação. Porque não havia dúvida nenhuma que ele estava na cena do crime e que ele teria, de alguma forma, feito parte daquelas duas mortes. Seja como testemunha, seja como vítima, ou seja como autor. Ele queria ser julgado como autor de homicídio, para que a versão dele, para que a tese dele fosse a seguinte: ele teria chegado em casa, teria chegado no apartamento do Eugênio e teria visto o Eugênio esfaquear, agredir o Murilo. E ele teria ido, no ímpeto de defender o Murilo, e se atracado com o Eugênio. E ele teria entrado em luta corporal com o Eugênio, inclusive brigando pela posse da faca, que era o instrumento que teria sido usado contra o Murilo. Ele, para justificar isso, ou para tentar demonstrar essa cena, ele apresenta lesões. Ele disse que alguns cortes que ele apresentou, que ele teve na mão, seriam cortes como que produzidos em gestos de defesa, gestos instintivos de quem está se defendendo. Mesmo assim, a partir daí ele se apropriou de bens ou do patrimônio dos dois ofendidos e saiu indo embora para o interior de São Paulo no carro do Eugênio, como se nada tivesse acontecido, não denunciando a ocorrência daquela catástrofe que ele teria presenciado e, mais ainda, que ele teria sido vítima. A partir do momento em que o Lucas foi encontrado e preso, foi feito então o confronto genético entre o sangue dele e aqueles perfis encontrados no local do crime. E então foi dessa forma que nós conseguimos colocá-lo na cena do crime. O perfil genético era o mesmo, de um deles, e se encontrava tanto no quarto, tanto onde foi encontrado morto o Murilo, quanto na cozinha onde foi encontrado o corpo do Eugênio. A instrução criminal deixou muito claro também que não havia motivo algum para que o Murilo fosse morto pelo Eugênio. Inclusive, naquele dia, eles tinham ido a uma academia próximo da casa de ambos. Eles tinham vinham demonstrando uma cumplicidade. Eles não tinham motivo, não havia briga, não havia razão para que essa versão que o assassino deu fosse verdadeira, ou seja, que o Eugênio tivesse motivo para matar o Murilo. Não havia. O que a perícia mostra é que ele matou os dois. E um dos motivos teria sido o latrocínio. Ele fala que ele foi frustrado, porque o Eugênio havia prometido para ele emprego, que ele ia trabalhar na área dele, que é na área de informática. E ele disse que ele percebeu aqui em São Paulo que ele foi ludibriado, que ele simplesmente foi trazido para cá, não no sentido de ganhar emprego de nada, mas sim para ser assediado pelo Eugênio, e ele se revoltou com isso. Diz ele que a partir do momento da negativa dele de não corresponder e a ser a sério do Eugênio, o Eugênio começou a ser não mal educado, mas mais seco, mais ríspido com ele, e isso começou a causar uma grande raiva nele. Existem várias contradições. O próprio fato dele falar que o Eugênio é ríspido, quando na realidade foi comemorar o aniversário dele no dia anterior, praticamente. E fui perguntado para ele por que você fez várias inscrições, escrito CV. E ele falou assim que foi uma forma de ele tentar despistar que seria um crime praticado por uma facção criminosa. Significa o quê? Que a versão dele também já saiu tudo por água abaixo. A gente fez a reconstituição justamente para provar esses detalhes das contradições. Pelo que nós apuramos, o Lucas entorpeceu o Murilo, lhe fornecendo um suco, colocando diversos remédios ansiolíticos, que a gente apurou através de pesquisas via internet, que causavam realmente torpor e sonolência. E através disso ele pegou o Murilo já após eles mandaram as mensagens para a menina que ele namorava e para a atual namorada no Rio de Janeiro, e simplesmente conseguiu pegar o Murilo dessa forma. Colocou um saco na cabeça e veio com a faca por trás e começou a golpear o pescoço. Depois diversos golpes no tórax, realmente com requintes de crueldade. Quando o Eugênio saiu da academia e chegou na residência, o Murilo já estava morto. Prontamente ele foi para matar o Eugênio, onde pegou o cinzeiro, já desferiu na cabeça do Eugênio, razão pela qual os vidros na sala. Aí a briga foi se estendendo, saiu da sala, se estendeu para a cozinha, onde realmente ocorreu a morte do Eugênio com diversas facadas.
Eugênio tentou brigar pela sobrevivência dele, tentou de qualquer forma se defender, tanto que o apartamento é todo revirado. Começou por volta de 8h30 da noite, né? As ligações da menina dizendo que já recebeu uns SMS dele dizendo que já estava tonto e entorpecido. Achou estranho, tentou diversas ligações para a residência. Numa delas, ela só tinha o celular dele, não conseguiu. Ela entrou na internet, obteve o telefone da residência, ligou. Quando quem atendeu foi o próprio Lucas, dizendo que tanto o Murilo quanto o Eugênio estavam dormindo. Aí ela estranhou, aí ela continuou a ligar, ninguém mais atendeu. Quarta-mão, ele foi ensopado, na verdade, o apartamento todo ficou. Aí ele começa a tentar de alguma forma se desfazer. E ele precisava também sair, apesar de ter saído de carro, né? Estava todo ensanguentado. Tentou cuidar da mão, e assim que ele viu que de alguma forma estancou o sangramento, ele pega o carro da vítima, os pertences que ele tinha condição de carregar, fez várias malas de ginástica, então fez várias malas com roupa, tênis. Ele carregou computadores, máquina fotográfica, dinheiro, roupas. Ele colocou em 2 malas, que foram tanto as roupas quanto as malas foram reconhecidas pelas famílias e pertenciam a ambos. E ele fez uma viagem única. Ele desceu do elevador, colocou isso no carro e foi embora. Ele pegou todos os celulares, tentando despistar, foi jogando pela estrada. Carteira, ele disse que jogou pela estrada, somente pegou o dinheiro, disse que usou para abastecer o carro e pagar pedágio. A investigação começa, ele acaba sendo preso, outras pessoas acabam também sendo processadas e ele inicialmente é acusado de um duplo latrocínio, crime contra o patrimônio, ou seja, ele matou as 2 vítimas para se apoderar dos bens pertencentes a elas. Houve uma temporária passagem desse processo pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que eu atuei no caso, e depois o Tribunal de Justiça entendeu que ele realmente tinha praticado 2 latrocínios. Para mim, houve uma premeditação no nível do veículo. Se a intenção dele, se foi um crime homofóbico, porque ele postava na internet, todo mundo gay, odeio gay, e postava essas frases, foram juntadas nos autos. Mas até o ponto onde existe essa homofobia, porque a gente apurou que houve um tipo de um flertezinho entre os dois lá em Garapava, não sei até onde ele é homofóbico. Eu acho que o mote do crime não foi, vou matar essas pessoas porque eles são homossexuais, não. Mas eu acho que intimamente ele tinha um pouco essa coisa, mas era mais uma negação com a condição dele. Isso acho que influenciou nessa primeira violência do crime. Ele estava sempre tentando, né, se dar bem neste meio, mas aquilo para ele era uma coisa que gerava essa sensação de superioridade. Ele achava que ele era o malandro, que essas pessoas eram um bando de otário, né, falar nesses termos, mas ele achava que ele estava numa condição superior. Ele tinha sim preconceito, mas até que ponto o problema era mais com ele do que com os outros, não dá para saber. Homofobia. Segundo o dicionário, homofobia quer dizer praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de orientação sexual ou identidade de gênero. No dia 13 de junho de 2019, homofobia virou crime no Brasil. Se Lucas era homofóbico? Bem, no dia 12 de julho, o assassino de Eugênio Murilo publicou no seu perfil do Twitter. Vamos às frases. Primeira. Sou muito vingativo e jogo sujo se necessário. A vida me fez assim. 2 dias depois, em 14 de julho, a frase que ele escreve é ainda mais intrigante. Acordei com vontade de cometer um crime, o de pena mais longa. Já no dia 28 de julho, ele foi mais direto e enfático numa sequência de mensagens. Primeira, Twitter é coisa de gay. Segunda, eu não sou gay, sou um espião, ha, ha, ha. Terceira, estou infiltrado no mundo gay. Quarta, ainda bem que homofobia não é crime, kkk. No dia 14 de agosto, 17 dias depois dessas últimas mensagens, Lucas chega a São Paulo para morar na casa de Eugênio. No dia 23 de agosto, ele mata Murilo e Eugênio. Se Lucas era homofóbico, e se esse é um crime de homofobia,
Bem, essa pergunta eu deixo para você responder. Em 2013, Lucas Rossetti foi condenado a 60 anos de prisão. Em 2014, o Tribunal de Segunda Instância confirmou a decisão e Lucas permanece com a pena de 60 anos. Desde o pacote anticrime promulgado em 23 de janeiro de 2020, o tempo máximo que uma pessoa pode ficar na cadeia no Brasil passou de 30 para 40 anos. Mas isso vale somente para crimes praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. No caso do crime do Oscar Freire, Lucas, apesar de ter uma sentença de 60 anos de prisão, ficará na cadeia no máximo 30 anos. Isso se ele não for libertado antes. O criminoso estará livre aos 51 anos de idade. 1 ano a menos que Eugênio tinha quando Lucas lhe tirou a vida. Murilo não teve a chance nem de chegar aos 30 anos. Durante muito tempo, eu tentei entrevistar conhecidos de Eugênio e Murilo para que eles, ou elas, contassem quem e como eram esses dois amigos que tiveram seu fim antecipado pelo ódio inexplicável de Lucas. Quando eu estava revendo este caso para transformar em podcast, novamente entrei em contato com algumas pessoas ligadas aos dois que encontrei nas mídias sociais. Se alguma dessas pessoas responder, prometo trazer aqui um episódio extra com essa entrevista. No segundo podcast deste caso, eu converso com o time de especialistas da mente do Anatomia do Crime para conseguirmos desenhar a personalidade de Lucas, o assassino de Eugênio e Murilo. Lucas é um psicopata? É homofóbico? Não deixe de conferir as respostas nesse debate. Para ver as imagens deste caso, fotos do local do crime e da perícia, assista a este episódio no Investigação Criminal. Para isso, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/op Operação Policial, youtube.com/op Operação Policial. Não deixe também de seguir a produtora da série, a Media Land, nas redes sociais. É sempre @MedialandPlay. O podcast Investigação Criminal está disponível nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer. Não deixe de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Este podcast é uma produção original da Media Land, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção-geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.